Olá, irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje daremos início a mais um culto de adoração, onde estaremos meditando na palavra do Senhor. Hoje é o nosso culto de instrução da palavra de Deus. E que o Senhor fale grandemente aos nossos corações. Amém? Eu gostaria de iniciar hoje diferente. Eu gostaria de iniciar com os irmãos lendo um versículo nas Escrituras Sagradas que Deus propôs em meu coração. E esse versículo está no livro de Lucas, no capítulo 18 e o versículo 27. Apenas esse versículo. Porque em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas transtornos em nossas vidas, às vezes nos parece, apenas nos parece, irmãos, que o Senhor não está no controle. Aquilo que para nós parece impossível, saiba que para o nosso Deus, todas as coisas são possíveis. E Lucas vem dizer assim, no capítulo 18 e o versículo 27, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Apenas esse versículo para meditação dos queridos irmãos. As coisas que são impossíveis para nós, para o nosso Deus, basta chegar a hora, no tempo dele. Todas as coisas são possíveis para ele. Não importa qual seja o teu problema, não importa qual seja a dificuldade que você está enfrentando, a enfermidade que você está enfrentando. Não importa. Porque o Senhor, para Ele, todas as coisas são possíveis. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Ora comigo, feche os seus olhos. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de eterna misericórdia, Deus Todo-Poderoso, Senhor, que para Ti nada é impossível, Senhor. Todas as coisas são possíveis a Ti. Pai, é em Teu nome, é para o Teu nome, para a Tua honra, para a Tua glória, que abrimos esse culto, onde nós estudaremos a palavra que nos deixastes para nos guiar, para nos admoestar, para nos ensinar como nos comportarmos, como nos conduzirmos, como evitarmos o mal e como procedermos de maneira justa, piedosa e temente a Ti. Pai, queremos declarar a nossa gratidão. Neste momento eu te peço uma bênção, Senhor, uma bênção de sabedoria, uma bênção espiritual, que neste momento, Senhor, tu possas descer o teu Espírito Santo sobre todas as pessoas que estão sendo alcançadas por este meio de comunicação. Deus, repousa a tua paz em seus corações, em nossos corações, e faz-nos sentir, Senhor, a Tua presença viva e eficaz. E todas essas bênçãos, e todas essas maravilhas, todas essas conquistas que esperamos e almejamos, te entregamos em Tuas mãos, e te fazemos, ó Deus, essa petição, no nome santo e bendito do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Agora, eu gostaria de fazer um período de louvor. Amém? Vamos louvar a Deus. Eu não sei como se encontra o coração
Eu não sei como se encontra o teu pensamento nesta hora. Mas eu quero te dizer uma coisa debaixo do sangue de Cristo Jesus. O Senhor conhece o teu coração e sonda os teus pensamentos. E o Senhor quer falar contigo através dessa canção. Escute. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Ao Senhor, fala assim ao teu coração. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, descansa nele. Comece a sorrir. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei o amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. O que eu tenho, presta atenção, é bem melhor, pois só eu sei o amanhã. Então
abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Se eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir, comece a sorrir e descansa no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Eu vou cantar uma canção agora que serve como uma receita para nós, com muito louvor. É uma canção antiga, muito gostosa de cantar, e vamos louvar a Deus com essa canção. Amém? Canta comigo. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Diga comigo. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Espera nele. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve.
Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Então louve. Aleluia! Deus habita em meus os louvores, irmãos. O Senhor Jesus habita em meio aos louvores. Lembra daquela canção que nós gostamos de cantar? Mas nunca o irmão Jesaías cantou. Eu estou com saudade de cantar essa canção. Eu não sei se os irmãos estão com saudade também. Dai-me um coração conforme o teu coração, Senhor Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Diga comigo. Muda, me restaura com seus, aleluia, de amor. Aleluia. Segundo o teu coração, Senhor Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar.
quero um novo coração. Muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde Deus está, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Pede a Ele. Dai-me um coração segundo o teu coração, Senhor Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade, no centro da tua vontade, meu porto seguro. No centro da tua vontade, no centro da tua vontade, meu porto seguro. Meu Jesus, muda o meu coração e as minhas palavras. Muda, Senhor. Muda o meu coração. Ora comigo, irmãos. Muda, Deus. Muda o meu coração, Senhor. Aqui, ó Deus, eu declaro para todos e para Ti, meu Pai, confessando a Ti e para homens, o meu desejo diante de Ti, Senhor, é que mudes o meu coração. Porque eu sei, Deus, o que o meu mestre disse no Sermão do Monte. Ele disse que só os puros de coração verão a Ti. E a Tua palavra no livro de Provérbios, o livro das sabedorias, diz que sobretudo guarda o teu coração. Guarda o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Precisamos guardar o nosso coração
quando afligido formos, não nos irarmos. Quando humilhado formos, nos alegrarmos no Senhor, porque primeiramente Ele foi humilhado. E quando o sofrimento chegar, precisamos guardar o nosso coração para não murmurar contra Ti, Senhor, porque muito mais sofrestes por nós. Ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a guardar sobretudo o nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Muda, me restaura com Teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde Tu estás, Senhor. Eu quero estar aonde Tu estás, Senhor. Senhor. Aleluia. Ó Deus, queremos, Senhor, continuar embalados nesta canção, onde juntos como igreja orávamos a Ti, e queremos continuar orando, Senhor. Queremos continuar dizendo: Pai, Tu és o dono do nosso coração, Tu és o senhorio dele. Toma todo o governo, Senhor. Toma, Senhor, todo o governo. Ele é Teu, Ele Te pertence. Queremos Te agradecer, Senhor. Queremos ser gratos a Ti por mais essa oportunidade a qual nos concedestes de estarmos aqui louvando e bendizendo o Teu santo nome. Isso para nós era uma grande oportunidade, Senhor, que eu não tenho palavras para explicar, porque olhando para mim, eu sei, Pai, que não mereço, mas me destes essa oportunidade apenas porque Tu és bom, Tu és maravilhoso e Tu és o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, obrigado. Agora ficaremos com o estudo bíblico na voz do nosso pastor, que é veículo de Deus para nós nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus continue usando como tem feito cotidianamente entre nós. E que nessa noite nos enriqueçamos mais e mais com sabedoria e com fé, com esperança e gozo, na certeza de que o nosso Deus é o Senhor do impossível. Que Deus os abençoe e até a próxima. Amém, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Estamos mais uma vez para mais um estudo bíblico, para então seguirmos a nossa série em Efésios. Estamos chegando ao fim desta carta, desta série. Estamos muito felizes. Nós queremos agradecer mais uma vez ao nosso irmão Jesaías, que nos auxiliou aqui, nos levando a Deus em adoração através das canções. Que Deus continue abençoando a tua vida, homem de Deus. Tu és um parceiro e és um exemplo de cristão para nós, viu?
Muito obrigado por sempre atender ao nosso pedido, às nossas solicitações. Queridos, eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 ao 18, tá? Para que a gente possa compreender então esse texto. Porém, na semana passada nós já estudamos do 10 ao 13 e hoje nós vamos estudar do 14 ao 17, tá? Mas aí nós vamos ler toda esta epígrafe completa para ficar mais fácil para que nós possamos entender. E o texto diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, queridos. Queridos, Efésios 6, último capítulo desta carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Paulo, escrevendo esta carta, estava preso em Roma. E aí esse texto, queridos, que nós lemos vai falar da maior batalha existente no universo e que já vem sendo travada há mais de 2000 anos. Ela se inicia numa rebelião que tem lá no céu, aonde o demônio e seus anjos, tentam usurpar o trono de Deus, tentam querer ser mais que Deus, e Deus os expulsa, os faz serem caídos, e então eles passam a habitar e atentar contra a vida dos seres humanos, contra a vida das pessoas, levando então as pessoas a seguirem os seus passos, com mentira, com desordem, com desobediência a Deus, querendo fazer com que as pessoas sejam e se sintam maiores do que Deus. Essa batalha está travada exatamente entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus, o povo contrário a Deus. Não existe meio termo, não existe outro tipo de povo, só existe o povo de Deus e o povo contrário a Deus. Então esta batalha é uma batalha não física, mas uma batalha espiritual entre a parte espiritual do povo de Deus contra a parte espiritual daqueles que não servem a Deus e que não seguem a Deus. E então o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós precisamos estar firmes, que nós precisamos nos revestir da armadura, que nós precisamos do poder de Deus para vencer o inimigo, que os nossos problemas não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas sim contra os principados e contra as potestades, sim contra o poder maligno que detém o mal sobre o mundo, e é contra isso que nós devemos lutar. Este, de fato, é o nosso inimigo, Satanás e os seus anjos caídos, os seus anjos maus, eles que são os nossos inimigos, e é contra eles que nós precisamos lutar. Então ele vai dizer, olha, mantenham-se firmes, estejam firmes, confiantes no Senhor, mantenham sua fé em Cristo Jesus, mas entenda que existe um inimigo. A vida cristã, nós falamos semana passada, não é um parque de diversões, não é uma colônia de férias, não é um passeio de férias, não é só flores, não é só alegria. A vida cristã é um campo de batalha. Neste exato momento existe uma batalha espiritual sendo travada pelas nossas vidas.
o inimigo querendo nos derrubar, o inimigo querendo tragar as nossas vidas, e os anjos de Deus, o Espírito Santo de Deus, guerreando ao nosso favor, dizendo que somos de Deus, que somos escolhidos de Deus, e que Satanás e os seus anjos não têm poder sobre as nossas vidas, porque sobre nós está o sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz. Então nós precisamos ter esta posse, esta certeza, esta convicção de que somos guerreiros em um campo de batalha, e o nosso inimigo está pronto para tentar tragar a nossa vida, para tentar nos destruir. Então precisamos nos comportar como um guerreiro. E então nós vamos ver aqui, nesta batalha, o que é que nós, povo de Deus, precisamos ter para enfrentar este inimigo. Então ele vai dizer que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, nos vestirmos da armadura de Deus, para que nós possamos estar protegidos contra o inimigo. Essas armaduras são criadas por Deus e é dada por Deus para aqueles que buscam estarem revestidos do poder de Deus. E aqui então nós vamos ver esses equipamentos que nós precisamos para esta batalha. O apóstolo Paulo aqui, do verso 14 ao verso 17, que é os versos que nós iremos trabalhar hoje, ele listou aqui 6 equipamentos imprescindíveis para a nossa vida cristã, para entrarmos nesta batalha, para pelejarmos e sairmos vitoriosos. Esta batalha é cotidiana, é diária em nossas vidas, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês e todos os dias do ano. Enquanto tivermos vidas aqui nesta terra, neste mundo, esta batalha será travada sobre nós. E nós precisamos estar equipados e preparados para esta batalha. É claro que Paulo está se utilizando de uma analogia, ele está pegando um exemplo de um soldado romano, que era um soldado da sua época. É claro que ele está falando do seu contexto, da sua época, se utilizando de recursos dessa época para então fazer esta analogia para nos levar então a este entendimento. Então nós precisamos entender a visão de Paulo, o contexto de Paulo, o que ele está usando como modelo para que nós consigamos então entender, né? Nestes versículos, tanto do 14 até o 17, que são os versículos seguintes, a armadura ela está descrita em detalhes. Ele vai falar sobre esta armadura detalhadamente e falando o que é cada componente da armadura e para que ela serve. E aí, todas estas coisas falam num certo sentido do próprio Senhor Jesus Cristo, que é a nossa maior defesa. A fonte da nossa defesa é Cristo Jesus. Então essa armadura que Deus nos manda nos revestir, ela é centrada em Cristo Jesus. Cristo é a fonte desta nossa armadura. Entende? Vamos seguir e então nós vamos tentar entender bem melhor. Versículo 14. Assim, mantenham-se firmes. Então aqui no versículo 14 ele começa dizendo assim, mantenha-se firme. Mais uma vez o apóstolo pede que os cristãos se mantenham firmes. Ele já pediu nos versos anteriores, mantenham-se firmes, estejam-se firmes. E aqui ele diz, olha, assim, depois de tudo isso, depois do que nós já falamos, mantenha-se firmes para você poderem vencer o inimigo, para que você possa vencer a batalha, mantenha-se firme. E aí ele vai dizer, cingindo-se com o cinto da verdade. Aqui começa as 6 partes da armadura que o apóstolo Paulo fala. E a primeira é a parte defensiva, né, a armadura da parte defensiva do corpo, que é o cinto da verdade. Tá? Então o verso 14 ele vai falar do cinto da verdade e depois de vestindo a couraça da justiça. Então são 2 elementos da armadura que servem para se defender, para defender o corpo do soldado. Então, em primeiro lugar, ele diz, cingindo-se o cinto da verdade. Cingindo-se, irmãos, é o mesmo do que circular, de dar volta, entende? Então ele está dizendo aqui, olha, cingindo-se o cinto da verdade. É como se você estivesse colocando um cinto. O cinto
de soldados, né? Que era um cinto bem volumoso, era um cinto onde era usado para colocar várias ferramentas. Então ele diz, olha, cingindo-se do cinto que é a verdade, o cinto da verdade. Então nós precisamos nos vestir, nos envolver, nos enrolarmos com o cinto da verdade. Aquele que tem os lombos cingidos está preparado para a atividade, ou seja, aquele que já está com o cinto da verdade, que já está cingido, já está arrodeado com o cinto da verdade, esse já está pronto para as atividades, para a batalha. Em primeiro lugar, Paulo fala desse cinto da verdade. O cinto é o que segurava as outras partes da armadura. A verdade, queridos, é a força da vida cristã. O cristão, ele precisa ser embasado na verdade. E aí eu lhe pergunto, quem é a verdade? Né? A verdade é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade aqui é Cristo. Nós precisamos estar envoltos de Cristo. Cristo precisa estar em todos os lados da nossa vida, em todos os lados do nosso corpo. O homem, ele precisa viver uma vida de verdade, embasado na verdade, pautado pela verdade. Um homem de integridade, com uma consciência limpa. Significa que toda a roupagem espiritual que usava deve estar com a verdade. Então, as outras partes desta roupa, desta armadura, ela se juntava à armadura, se juntava ao cinto. A espada era colocada no cinto. Então, várias partes da armadura, a couraça era ligada ao cinto, a parte de baixo da armadura era ligada ao cinto. Então, tudo estava ligado ao cinto da verdade. Entende? Então, a base inteira da vida cristã é a verdade, querido. Nós estamos ligados à verdade. Quem é a verdade é Cristo Jesus. Nós precisamos estar revestidos de Cristo Jesus. Nós precisamos estar protegidos em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Estarmos rodeados, entende? Envolvidos, envoltos em Cristo Jesus. Cristo Jesus precisa estar em tudo nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, em tudo que nós façamos. Cristo Jesus precisa estar. E aí ele diz, olha, vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma peça da armadura que era feita de metal e era usado para cobrir do pescoço até a cintura do guerreiro, certo? Essa parte peitoral, né, dele, o tórax do guerreiro, do soldado. Então a couraça era colocada exatamente nessa região do corpo e ela protegia principalmente o coração e os órgãos vitais dos soldados, né? Pulmão, todos estes órgãos que nós temos aqui na frente do nosso corpo. Então a couraça ela servia para trazer esta segurança, esta proteção. E este é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo Jesus, como também o caráter justo do crente, que o crente deve ter é exercer a sua vida diária com justiça. A couraça da justiça nos diz que nós devemos ser e viver como pessoas justas. Não que nós somos justos. A Bíblia vai dizer que Deus olhou e não viu um justo sequer. Nós nos tornamos justos por causa da justiça de Cristo que veio sobre nós. Nós somos justificados por causa da justiça de Cristo, entende? E então nós precisamos nos revestir desta justiça de Cristo. É Cristo que é a nossa justiça. É Cristo que nos torna justificados. É Cristo quem nos justifica. É dele que nós devemos estar vestidos. É nele que nós devemos estar inseridos na sua justiça. A sua justiça precisa estar em nós. E não é algo momentâneo, não é algo de uma única vez, é algo constante, é algo diário. Entende, queridos? O nosso inimigo, ele tenta nos atingir de várias as maneiras, de todos os lados, mas ele tenta nos atingir injustamente. Ele se utiliza de ferramentas injustas, ele tenta nos atingir com mentiras, com falsidades, com calúnias. É a forma que o inimigo tem para nos atingir, para tentar nos atingir. E nós precisamos estar atentos.
Sabe, queridos, muitas vezes pessoas estão fazendo coisas ruins, coisas más para as nossas vidas, pessoas que nós amamos, pessoas que estão ao nosso redor, mas não são elas. Elas estão sendo usadas, elas estão sendo instrumentos do inimigo para tentar tirar de nós as nossas vidas, para tentar tirar de nós o foco, para tentar tirar de nós a nossa perspectiva da eternidade. E aí nós precisamos entender, opa, a minha guerra não é contra esta pessoa, não é contra a minha esposa, não é contra os meus filhos, não é contra o meu patrão, não é. É contra o inimigo da minha alma. Ele que se utiliza destes recursos, destes meios, destas pessoas para tentar me atingir. E aí ele vai tentar me atingir, tentar me ferir, usando exatamente as pessoas que eu amo, usando exatamente as pessoas que eu conheço. Nós precisamos ficar atentos, queridos. O nosso inimigo, ele é astuto. Ele não vai agir, ele não vai proceder com formas corretas, com formas coerentes. Não, ele vai sempre se utilizar de meios injustos. Ele vai sempre usar a mentira, ele vai sempre usar a falsidade, ele vai sempre usar a injustiça, porque esse é ele. Ele não pode ser diferente se ele é assim, entende? Então ele vai sempre tentar nos atingir desta forma. Satanás, ele é o acusador, então o que ele vai tentar fazer é nos acusar daquilo que nós fizemos, ou até mesmo daquilo que nós não fizemos. Ele vai tentar acusar o nosso passado, dos nossos erros do passado, é a forma que ele tem para tentar nos atingir, entende? E nós precisamos estar atentos, e nós precisamos estar ligados, e nós precisamos estar conscientes, espertos, ativos, entende? De que, opa, eu sei quem você é, eu sei o que é que você quer fazer, mas comigo não. Eu estou com a couraça da justiça. Eu estou com o cinto da verdade. Quem procede, queridos, com a verdade, não teme. Sabe aquele dito popular de quem não deve, não teme? Então quem procede com a verdade, ele não tem medo do inimigo. Ele não deixa brechas para o inimigo. O problema são cristãos que não andam com a verdade. E aí, por não proceder com a verdade, ele deixa brecha para o inimigo atacar. Ele deixa brecha para o inimigo se irandar. Quantas pessoas não estão vivendo em cima de mentiras, queridos? Quantas pessoas não são intituladas em cima de mentiras? Quantas pessoas não são promovidas em cima da mentira? Nós precisamos estar embasados na verdade e na justiça de Deus. Não que nós somos justos, mas é Cristo quem nos justifica. Satanás, ele vai nos acusar. A sua acusação não pode prosperar contra a justiça de Cristo, que é imputada a nós. Diante de Cristo, nós não seremos injustiçados. Sabe, aquele outro ditado popular que diz: a justiça do homem é falha, mas a divina não, a de Deus não. A justiça de Deus, ela não é injusta. Deus é justo. E no tempo certo ele vai julgar a cada pessoa. Não ficará um sequer sem ser julgado. E nós precisamos acreditar e crer nessa justiça e tomar posse dessa justiça, entende? É como se Paulo está dizendo, olha, pega essa justiça de Deus e cola ela no teu peito e crava ela no teu peito. Entenda que você está protegido pela justiça de Deus. É a justiça de Deus que vai trazer a proteção para a tua vida. É ela que vai proteger o teu peitoral. Usa a couraça da justiça, porque é a justiça de Deus, não é a sua. Não tente fazer vingança com as próprias mãos. Não tente agir da sua própria vontade. Confie e espere na justiça de Deus. Ah, pastor, mas estão falando de mim, estão me caluniando, estão levantando falso de mim. Deixa a justiça de Deus resolver. Dobra teu joelho e vai orar. Entrega nas mãos de Deus, confia em Deus e diz, Deus, Tu está vendo, Senhor, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo caluniado, estão levantando falso contra mim. Mas pessoas só vão poder fazer isso e falarem isso se elas estiverem envoltos da verdade. Se você está com mentira, se você vive na mentira, se você mente à torta e à direita, tem pessoas que mentem tanto que ele mesmo não acredita nele, porque já vivem uma mentira. E aí fica difícil, meu irmão.
aí realmente você não pode ter a certeza da justiça de Deus, porque você deixa brecha para o inimigo se andar na sua vida se você não procede com a verdade. Esteja envolto em Cristo, sabe? Coloque Cristo na sua vida, e Cristo é a verdade. Viva essa verdade, acredite nesta verdade. A principal finalidade da couraça é de defender, queridos. Isto é, de proteger o peito. A justiça, ela deve permear a vida e os nossos atos cristãos. A justiça aqui se une com a verdade e elas podem ser notadas frontalmente pelos inimigos. Quando os inimigos vão olhar para nós de frente, eles veem logo a justiça e a verdade. Justiça e verdade. Nós estamos revestidos, ou nós devíamos estar, ou nós deveremos estar revestidos com a justiça e a verdade de Deus. Essas são duas partes da armadura que nós precisamos lutar. Nessa luta espiritual, a justiça e a verdade, elas andam lado a lado. Elas andam de mão dadas. Entende? É tanto que a couraça da justiça, ela é presa, ela é amarrada ao cinto da verdade. Andam juntos. Então, quem não deve, não teme. Quem está na verdade, não teme a mentira, sabe? Quem está sendo justificado por Cristo, acredita na justificação de Cristo, não teme o inimigo, sabe? Não se deixa ser abatido pelo inimigo, não se deixa ser atingido pelo inimigo, porque ele sabe que a justiça vem de Deus. É Deus quem nos justifica. É Deus quem justifica as nossas vidas e nós precisamos estar confiantes nisso. Vamos seguir, verso 15. E tendo os pés calçados, a prontidão do evangelho da paz. A outra arma defensiva para o corpo aqui, agora é para os pés, são os calçados. Os calçados, queridos, eles são de suma importância para os pés dos lutadores, né? Para a batalha, para a guerra. Nos tempos romanos, em que o apóstolo Paulo se inspirou para fazer essa analogia das armas, um soldado ele usava um tipo de sandália, como se fosse uma alpargata, sabe? Uma percata, que ela tinha cravos no solado dela, que ajudava os soldados a não deslizarem quando fosse subir em terrenos íngremes, né? E de várias variações, dando-lhes a eles segurança e agilidade na caminhada e na corrida. Se você olhar um soldado romano, eles calçavam umas alpargatas até mais ou menos a canela ali, protegendo essa parte inferior do corpo. E ele calçava e ela aí embaixo, os homens vão entender o que eu vou dizer, é como se fosse uma chuteira, é como se fosse um society, sabe? Que tenha umas partes pontiagudas que ajudava eles a poder caminhar. Então é parecido com isso o calçado dos romanos, do soldado romano. E é nesta analogia que Paulo está nos dizendo, está falando conosco. E aí ele está dizendo que nós precisamos nos calçar desta prontidão do evangelho da paz. Nós devemos nos calçar com o evangelho da paz. Os inimigos, eles se utilizavam de jogar elementos pontiagudos para ferir os pés dos soldados. E então era importantíssimo e necessário que o soldado ele estivesse calçado para que ele não fosse atingido pelos inimigos. Entende? Num campo de guerra, num campo de batalha, os inimigos iam lá e lançavam elementos pontiagudos, ferramentas pontiagudas, para então ferir os pés daqueles soldados que pudessem, porventura, estar descalços. Então, ir para a batalha descalço não era legal, porque ele corria esse sério risco. E então o apóstolo Paulo usa isso como modelo de que nós devemos nos calçar com o calçado do evangelho. Nós precisamos estar com o evangelho em nossas vidas. Se quisermos ficar firmes e de pé na luta, precisamos estar calçado com o evangelho de Cristo. Nós precisamos estar com este evangelho de Cristo, que é ele que nos traz a paz com Deus e a paz com o próximo. Nós vivíamos distante de Deus, e aí é este evangelho que nos traz esta paz, o evangelho que traz a paz ao mundo que vive rodeado do pecado, que vive em meio à guerra. Para trazer a paz é necessário que o evangelho adentre
a vida das pessoas. E nós precisamos então estarmos firmes neste Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia de que Cristo pagou os nossos pecados, de que Cristo nos perdoou e de que Cristo garantiu a nossa vida eterna. Nós precisamos estar com este Evangelho, nós precisamos estar calçados com estes evangelhos, com este Evangelho, e nós precisamos nos utilizar do Evangelho para anunciar aos perdidos que não conhecem o Evangelho. Nós precisamos calçar a sandália do Evangelho, a alpargata do Evangelho e sairmos a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho de Cristo, a mostrar o Evangelho àquelas pessoas que não têm. Verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aqui, mais uma armadura defensiva para o corpo, que o apóstolo Paulo se utiliza. E aqui ele vai ser para o corpo inteiro, né? Ele vai nos defender o corpo inteiro, que é o escudo da fé. E aí ele diz, olha, além disso, ou seja, além das partes da armadura anterior, que já foi falado, que você já deve estar se utilizando do cinto da verdade, da couraça da justiça e da alpargata do Evangelho. Além disso, você deve ter o escudo da fé. Você precisa estar protegido com o escudo da fé. O escudo, querido, é uma arma defensiva que era usada contra os ataques diretos dos inimigos. Os soldados, ele prendia o escudo em seu braço, né, normalmente no braço de menos agilidade, que com mais agilidade ele usava a espada. Então, se nós somos destro, somos direito, nós colocamos o escudo no braço esquerdo para nos proteger, para que o direito possa utilizar então a espada. E aí ele diz, olha, usem o escudo da fé. Esse escudo, ele media em média 1,60 m de altura por 70 centímetros de largura, que ele servia para proteger o corpo inteiro do soldado. Nessa época existia dois tipos de escudo. Existia um escudo redondo, né, um escudo circular, que era menor, que era mais para o confronto direto, para que o lutador tivesse uma agilidade maior. Normalmente os gladiadores desta época romana era quem se utilizava destes escudos, porque ele era menor e dava mais agilidade. E esse escudo aqui retratado por Paulo é aquele escudo grande, né, de campo de batalha, onde vários soldados iam na linha de frente carregando estes escudos, que quando eles estavam parados de sentinela, esse escudo chegava a mais ou menos a altura do peito do soldado, dependendo da altura do soldado. Era um escudo alto de 1,60 m. Se for uma pessoa baixinha, ela fica escondida completo no escudo. Não é o caso do pastor, né? O pastor ainda passaria, eu acho que da cintura para cima. Então, este escudo ele era feito de madeira e coberto por um couro curtido, entende? Então ele era coberto por este couro curtido. E quando os soldados estavam em uma batalha, que eles estavam de frente à linha do inimigo, eles então ficavam emparelhados em linha, um ao lado do outro, e se utilizava dos escudos aqui à frente, e então eles criavam o que eles chamavam de parede de escudo, muralha de escudo, melhor dizendo. Eles se utilizavam então da muralha de escudo, que juntavam um escudo no outro e ficava tipo de uma parede, entende? Juntava os escudos um ao lado do outro e esses escudos ficavam tipo uma parede. E então, assim eles se protegiam do ataque do inimigo, e esses ataques, esses dardos que eram lançados, essas flechas que eram lançadas, então não atingia os soldados porque eles estavam protegidos. E aí vinha uma linha de frente, né, com os escudos, e uma outra linha vinha com os escudos por cima, e então ele fazia uma grande parede de escudo, e iam avançando o terreno, se utilizando dessa parede de escudo para ganhar o campo, para então destruir o inimigo e tentar não ser atingido ou ter o mínimo de soldados feridos e atingidos. Então essa parede de escudo, esse escudo era importantíssimo para
a vida do soldado que estava em campo de guerra. E então, quando os soldados estavam, eles se utilizavam destes recursos da parede de escudo para então assim impedir serem atingidos por flechas, né, e por dardos que era lançado à distância. Então, os arqueiros ficavam bem distantes e lançavam as suas flechas, os seus dardos, que tentavam atingir o inimigo, e eles eram então protegidos por estes escudos, por esta parede de escudo. Tá? E era muito usado nessa época essas flechas, esses dardos. Era uma das armas mais terríveis, era os dardos de fogo, porque eles não apenas feriam os soldados, mas eles também os incendiavam e os matavam. Então, não era só, por exemplo, se uma flecha batesse na coxa do soldado, não era só o ferimento da flecha, mas em si, como ela estava incendiada, pegando fogo, onde ela batesse, ela fazia esse fogo se espalhar, e aí rapidamente esse soldado era ferido, ficava sendo incendiado em chamas, e dependendo do desespero dele, ele corria para cima de outros soldados, e outros soldados também eram atingidos por esta chama. Então, por isso precisava de ter tanto cuidado com essas flechas e com esses dardos que era lançado para atingir. E aí, trazendo para o nosso contexto, trazendo para o nosso entendimento, o que Paulo estava querendo dizer é que o diabo, ele lança seus dardos de fogo, ele lança suas flechas malignas em nossos corações, em nossas mentes, e então ele tenta nos atingir com mentiras, com pensamentos blasfemos, ele tenta nos atingir com pensamentos de vingança, de ódio, entende? Com pensamentos errados, com pensamentos negativos. Muitas das vezes as pessoas nem fez nada, mas nós já olhamos para ela com um pensamento diferente, sabe? Já pensamos de maneira errada, e é dessa forma que Satanás ele tenta nos atingir, fazendo com que nós sejamos atingidos por suas flechas ardentes e pegando fogo, para que aonde elas possam pegar em nós, atingindo a nossa mente, o nosso coração, ela possa inflamar e ela possa nos queimar, entende? E assim nos levar a desejos ardentes de pecar, e assim nos levarmos à desobediência de Deus. Se nós não apagarmos esses dados pela fé, elas vão acender um grande fogo no nosso interior e nos incendiar a tal ponto que nós vamos acabar pecando e nós vamos acabar desobedecendo a Deus. Por isso que nós precisamos estar atentos às ciladas do inimigo. É contra ele que nós devemos guerrear. E aí, quando estas flechas, essas setas malignas são lançadas, nós precisamos ficar ligados e dizer: opa, isso aí é uma seta do inimigo, eu vou apagar ela aqui logo, eu vou extinguir logo ela aqui, para que isso não inflame, para que isso não traga destruição, entende? Por causa da base da nossa fé em Cristo Jesus. E aí é nele que nós confiamos, é nele que nós aguardamos, é nele que nós esperamos, e então nós devemos estar com esse escudo da fé. A fé, ela diz respeito à nossa confiança total naquilo que nós acreditamos, nas nossas crenças e nas nossas doutrinas. Um soldado cristão, ele sem escudo, ele é um soldado totalmente vulnerável aos ataques malignos, aos ataques satânicos, entende? Um cristão que não tem fé, que não acredita nas coisas de Deus, que vai para a igreja, mas que não tem essa perspectiva, essa visão desta batalha espiritual, ele não consegue entender, então, essa proporção, essa grandeza dessa batalha espiritual que é travada pelas nossas vidas, pelas nossas almas, ele não consegue ver isso. Ele indo para a batalha sem a fé, sem o escudo, ele é um soldado totalmente vulnerável e fácil de ser acertado pelo inimigo, por Satanás. O conhecimento da palavra de Deus é que forma o corpo da fé. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu tenho fé, mais eu estou fortificado. Entende, irmãos? É o escudo da fé que nos protege contra as heresias e contra as mentiras satânicas. Eu preciso estar protegido com este escudo, porque senão a flecha que o inimigo lançar, ela vai me atingir. A flecha que o inimigo lançar, ela vai me acertar, e aí ela vai tomar uma maior proporção, e ela pode chegar a levar a minha destruição. E eu não estou falando de uma destruição física,
mas eu estou falando de uma destruição espiritual. Você pode ser um fracassado espiritualmente, você pode ter uma morte espiritual, porque você não estava revestido da armadura de Deus, porque você não estava com o escudo da fé. O intuito desses dardos inflamados de Satanás não é só nos ferir, entende? Não é só para nos atingir, mas na verdade o que ele quer é nos fazer queimar e nos fazer destruir internamente, entende? Ele quer fazer-nos destruir as nossas vidas espirituais, fazer destruir a nossa fé, sabe? Fazer-nos extinguir a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa confiança em Cristo Jesus, e nós precisamos estar atentos a isso. É isso que ele quer fazer, destruir o máximo de pessoas, destruir o máximo de família, destruir o máximo de pessoas para levar essas pessoas para o inferno com ele. E nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Por isso que vocês precisam se utilizar do escudo da fé, pois é só com ele que vocês poderão apagar todas as flechas inflamadas do maligno. É o maligno lançando as flechas e você apagando-as com a fé. É o maligno tentando derrubar a sua vida espiritual e você apagando esta flecha, este dardo lançado com a fé. Eu acredito em Cristo, eu creio em Cristo, eu confio em Cristo, eu sigo a Cristo, eu sou um seguidor de Cristo, eu sirvo a Cristo, e você vai seguindo em frente e vai vencendo batalhas e batalhas e batalhas até o dia em que Cristo voltar para nos buscar. Verso 17, para concluirmos. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas uma arma defensiva é o capacete da salvação. E depois a última arma de ataque é a espada do Espírito. Então, nós vemos aqui neste versículo 17 as duas últimas partes da armadura que completam as 6 partes que o apóstolo Paulo usa como modelo. E aí ele diz, olha, usem o capacete da salvação. O capacete ele servia para proteger a cabeça do soldado. Nos tempos antigos, os capacetes eram feitos de materiais bem resistentes, para que pudesse trazer uma proteção maior para a cabeça do soldado, porque sabia que a cabeça é um dos órgãos mais frágeis, é uma das partes do corpo mais frágeis e mais letais do corpo do soldado, né? Um soldado sendo atingido na cabeça, normalmente é fatal, ele não consegue se recuperar. Então o apóstolo ele se usou desta figura do capacete para representar a nossa salvação. E ele diz, olha, usa o capacete da salvação. Cabeça é a parte mais vulnerável do corpo, por isso o lutador ele precisava proteger a sua cabeça com um capacete. Ele precisa ter uma proteção na sua cabeça, porque é onde nos tornamos mais fáceis para sermos atingidos. Satanás ele ataca exatamente aí. Ele ataca a nossa mente. Essa foi a estratégia pela qual ele usou para derrotar Eva. Ele se utilizou da serpente para então atacar a mente de Eva, que levou Eva a desobedecer a Deus, a pecar contra Deus, e levou Eva a também influenciar Adão, e Adão então também errar e pecar. E por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós devemos usar o capacete da salvação. Essa peça da armadura, ela fala de uma mente que é protegida, que é controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes, eles dão pouco valor à mente, à razão e ao conhecimento. Muita gente não busca conhecer, não se preocupa em saber, em buscar conhecimento. São muitos crentes que são derrotados espiritualmente por causa da sua mente, porque são atingidos na mente, porque não tem enraizado na sua cabeça a salvação, o plano da salvação de Deus, a convicção da salvação, porque a salvação não é mérito nosso, queridos. A salvação não é pelas nossas ações. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque somos bonitinhos. Nós não somos salvos porque nós fazemos boas obras, fazemos caridades. Nós não somos salvos por nada disso.
E aí o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, coloca o capacete da salvação, coloca na tua cabeça que tu és salvo por causa de Cristo Jesus, que tu és salvo por causa do sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz. E você precisa ter isso inculcado na sua cabeça, que a sua salvação é uma dádiva, é um presente, é uma graça de Deus sendo dada à sua vida. Cristo morreu e ressuscitou para garantir a sua salvação. Então não perca tempo com coisas supérfluas, não perca o foco, não perca a visão, entenda, bote na sua cabeça que você precisa conhecer mais Deus, precisa conhecer mais a palavra de Deus, para que você tenha enraizado dentro da sua cabeça que a sua salvação é por causa de Cristo Jesus. E você então se tornar uma pessoa forte mentalmente. Quando Deus ele controla a nossa mente, quando nós deixamos Deus controlar a nossa mente, quando nós buscamos que Deus controle a nossa mente, quando nós pedimos a Deus que controle a nossa mente, Satanás ele não pode levar o crente ao fracasso. Muitos crentes são fracassados, são crentes fracassados, porque eles têm as suas mentes controladas pelo inimigo. Nós sabemos que Satanás ele não é onisciente, ele não tem poder de ler o que nós estamos pensando, mas nós temos essa inclinação para o mal, e aí a Bíblia vai nos dizer que o coração do homem é enganoso, e aí muitas vezes o coração manda para a nossa mente pensamentos contrários, pensamentos negativos, e aí nós deixamos que esses pensamentos, esses dardos lançados, inflame e queime dentro de nós. Muitas das vezes acontecem coisas que nós vemos, que não é o que nós estamos vendo, mas é aquilo que nós conseguimos fazer de leitura para a nossa mente, e nós então temos um pensamento errado, temos um pensamento errôneo, e deixamos a nossa mente ser alimentada por este pensamento errado. E aí nós somos levados ao fracasso espiritual, porque deixamos ser atacado pela mente. E não permitimos que Deus controle a nossa mente, que Deus blinde a nossa mente, que Deus proteja a nossa mente. O crente que estuda a Bíblia e está firmado na palavra de Deus não cede às propostas sedutoras do diabo facilmente. Entende? Quando você tem convicção, quando você tem certeza, quando você sabe o que você quer, quando você tem a plena certeza daquilo que a palavra de Deus nos diz, quando você tem essa firmeza, esta convicção, Satanás não consegue te enganar. Entende? Satanás não consegue te iludibriar, porque você tem convicção. O problema são crentes que não são convictos. O problema é que tem crentes que não têm firmeza, que não têm postura, que não têm confiança. E pessoas que não têm confiança, elas não são só fracassadas espiritualmente, elas são fracassadas em tudo que fazem, porque fazem sem confiança. Entende? Quando você vai fazer uma coisa a primeira vez, você faz ela bem feita? Muito difícil. O mais provável é que você faça ela de uma forma que não fique tão legal. E com o passar dos anos, você vai conseguindo aprimorar aquilo. Por quê? Porque você vai pegando confiança. Quando você foi andar de bicicleta a primeira vez, você já sentou em cima da bicicleta e saiu andando? Não. Provavelmente você deve ter levado algumas quedas. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu não tinha confiança para andar de bicicleta. E com o passar do tempo, que fui pegando confiança, que fui dominando fazer aquilo e tendo confiança, as coisas passaram a ser diferentes. Da mesma forma é a caminhada cristã, meu irmão. Se você não tem convicção da sua salvação, se você não tem convicção do seu chamado, se você não tem convicção de para que você existe, se você não tem convicção da sua vida, fica muito mais fácil de você ser atingido pelo inimigo. Fica muito mais fácil do inimigo colocar dúvida na tua cabeça, do inimigo colocar mentira na tua cabeça, porque você não é convicta. E aí fica muito mais fácil de você ser levado pelas seitas, pelas heresias, pelos ensinamentos errados, por qualquer falácia que você escuta. Por quê? Porque você não tem firmeza, você não é convicto. Sabe, mais um dito popular, você é uma Maria, vai com as outras. Desculpa as Marias que estão me ouvindo, mas
é um dito popular, e eu quero só exemplificar de que você é aquela pessoa totalmente vulnerável, porque você não tem uma convicção, você vai para qualquer lugar. E é isso que Paulo está dizendo, olha, coloca na tua mente que tu tens o capacete da salvação. O crente que é forte mentalmente, ele tem muita força de resistir o inimigo, e provavelmente o inimigo não vai derrotá-lo. Por isso o crente, por sua vez, precisa tomar posse desse capacete da salvação, que é a segurança máxima da sua vida cristã. É o capacete da salvação, pois se a cabeça for atingida, ele corre o risco de perder a batalha espiritual para o inimigo. Então, se eu estou protegido mentalmente, provavelmente o inimigo não vai me derrotar. O problema é que nós deixamos as nossas mentes frágeis, ou nós ocupamos a nossa mente com coisas fúteis, com coisas banais, com coisas passageiras, e não temos firmeza daquilo que nós estamos convictos. E aí qualquer pessoa que chega para um debate conosco, nos coloca no bolso, e aí você fica perdido. Por quê? Porque não tem convicção, porque não busca estudar a palavra de Deus, porque não busca ser conhecedor de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, coloca na tua cabeça o capacete da salvação. Entende a salvação. Entende o sacrifício que foi feito para que você pudesse ser salvo. E por fim ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em sexto e último lugar, Paulo falou sobre a espada do Espírito. A espada desta armadura era a única arma de ataque. Sei que a espada também pode ser usada em defesa de um ataque, em um confronto de espada. Mas ela é a única que é usada para atacar. E aí a única forma que nós temos para atacar o inimigo é a espada do Espírito. Que é o quê? Que é a palavra de Deus. Esta é a forma que nós temos para atacar o inimigo. A palavra da Escritura é a espada do Espírito contra o erro, contra a mentira, contra a falsidade, contra a presunção, contra os ataques do inimigo. A forma que temos de revidar o inimigo é com a palavra de Deus. Só esta espada pode vencer o diabo e o pecado. Só a espada da palavra de Deus. É uma arma ofensiva, é uma arma destrutiva, é a palavra de Deus. É uma arma que traz vida, mas que também traz morte, traz condenação para aqueles que não a têm, para aqueles que não a seguem. A palavra pregada ou ensinada com autoridade é a palavra de Deus em ação. Por isso, pregue a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, porque quando você está fazendo isso, você está atacando o inimigo, você está atacando a Satanás e os seus anjos, porque você está afrontando ele com a palavra de Deus, com a arma que Deus lhe deu para atacar, que é a palavra do Senhor. Essa espada de Deus tem poder. Vencemos os ataques do diabo e somos triunfantes sobre ele por meio da palavra. É pela palavra que nós saqueamos o reino das trevas. É a palavra que os cativos são libertos. É a palavra poderosa, viva e eficaz que faz isso. A palavra de Deus vai dizer que a palavra do Senhor é penetrante. Paulo vai dizer a Timóteo, use a palavra, maneje bem a palavra. E nós precisamos ter esta habilidade com a palavra de Deus. Quando Cristo ele foi tentado pelo inimigo, ele venceu a tentação usando a palavra. Aí como é que você quer vencer o inimigo se você não tem a palavra de Deus, meu irmão? Ter a palavra de Deus não é ter uma Bíblia em casa, não é ter uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 na sua estante. Ter a palavra é ter a palavra dentro de você, no seu coração, no seu ser. É fazer uso desta palavra, é falar esta palavra, é viver esta palavra. Aí eu te pergunto, como que você vai vencer se você não faz uso desta palavra? Estuda e lê essa palavra. Sabe, você precisa ter intimidade com essa palavra. Ela é a arma que você tem para destruir os males que lhe cerca, para destruir as afrontas do inimigo, para destruir as flechas e os dardos do inimigo lançados sobre a sua vida. Vai ler a palavra, estuda a palavra, se debruça na palavra, ora a Deus e diz, Deus, me ajuda,
Me faz entender, porque à medida que você vai dominando essa palavra, à medida que você vai tendo intimidade com essa palavra vai arrancando as arestas da nossa vida, sabe? Vai mudando o nosso ser, mudando a nossa vida, vai nos transformando por completo. É a palavra de Deus que transforma a vida. Por isso, precisamos conhecer a palavra. Infelizmente, há muitos crentes mais comprometidos com os jornais, com os programas esportivos, né, com os programas humorísticos, com a sua vida profissional, do que com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode assistir uma televisão. Eu não estou dizendo que você não deve ser um bom profissional. Pelo contrário, meu irmão, você pode e deve. Mas eu estou dizendo que você também precisa fazer isso com a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, quanto tempo você passa olhando uma notícia, seja na televisão ou seja em um site? Quanto tempo você gasta com a sua área profissional? E aí eu te pergunto, quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Como que você está firme na palavra de Deus sem ler a palavra de Deus? Como que você vai atacar o inimigo sem ler a palavra de Deus? Como que você vai vencer o inimigo sem ter a palavra de Deus? É a palavra de Deus que nos faz vencer. Sabe qual o problema, queridos? É que nós queremos ver tudo material. O problema é que nós somos muito materialistas e esquecemos do espiritual. E vivemos mais para o material do que para o espiritual. Nós precisamos da palavra de Deus, que é com ela que nós iremos vencer. É a palavra que nos garante a vitória. É a palavra de Deus. Sem ela, nós não conseguiremos. Sem ela, nós não venceremos, se não for a palavra de Deus. Ou você deixa a palavra de Deus atuar na sua vida, ou você deixa a palavra de Deus entrar na sua vida, ou você ataca o inimigo com a palavra de Deus, ou você nunca conseguirá vencer o inimigo. Eu queria só trazer algo interessante, queridos, é que se você percebeu, a única ferramenta de ataque que nós temos é a espada. As outras é sempre de defesa, é sempre de proteção. O que nos diz que não somos nós que saímos atrás do inimigo para amarrar o inimigo, para prender o inimigo, para derrotar o inimigo. Quem faz isso é Cristo Jesus. Para nós, o que nós devemos fazer é resistir a Ele, é nos proteger. A palavra de Deus vai dizer, olha, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos nos defender, nós precisamos resistir aos ataques deles. Na verdade, não somos nós que o atacamos, é Ele quem nos ataca. Ele que vai nos atacar na nossa família, Ele que vai nos atacar no nosso trabalho, Ele que vai nos atacar na igreja, Ele que vai nos atacar em todos os lugares que nós vamos, Ele que vai atacar a nossa mente, Ele que vai nos atacar através do que nós ouvimos, do que nós vemos, Ele vai nos atacar de todas as formas e diversas maneiras. Tira da tua cabeça que o inimigo, que Satanás é aquele coisa feia de chifre, de tridente, de rabo vermelho. Não, ele era um anjo de luz. E então ele vai se utilizar das coisas mais belas para então tentar tragar a sua vida, para então tentar te atacar e então te destruir. Sabe, ele vai tentar se utilizar das coisas mais belas para tentar derrubar a sua vida. Não são só coisas feias e ruins, mas são coisas belas e às vezes aparentam aos nossos olhos que são coisas boas. Mas o final disso é destruição, é derrota eterna. Meu desejo nessa noite, querido, é que você se revista desta armadura, porque eu sei que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que a vitória geral já foi garantida para nós por Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar encerrando e em seguida eu quero ministrar as bênçãos apostólicas. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Obrigado pela direção que o Senhor nos dá através do Teu Espírito Santo. Peço que em nome de Jesus o Senhor possa cravar esta palavra no coração do Teu povo e que o Teu povo possa ter se alimentado, ó Deus, com esta palavra. Que eles possam não só entender, Senhor, mas que eles possam passar a vivenciar isso.
em nome do Senhor Jesus, que eles possam, ó Deus, buscar isso, que eles possam, Senhor, vestir esta armadura, se revestirem espiritualmente e entenderem que existe uma batalha espiritual, que existe um inimigo tentando tragar e destruir a vida de cada um de nós, e que nós precisamos estar firmes no Senhor, que nós precisamos estar confiantes no Senhor, que nós precisamos estar, ó Deus, revestidos do Senhor, para que consigamos vencer o inimigo, para que consigamos vencer o mal. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo sacrifício que Cristo fez em nosso lugar, muito obrigado por cuidar tão bem das nossas vidas. Eu sou grato a ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Nos permita, Senhor, ter uma noite abençoada, ter momentos de descanso. Nos permita, Senhor, ter uma semana debaixo da tua graça. Nos livre de todo mal. Abençoe a cada um, ó Deus, que participou deste culto, que participou, ó Deus, desta transmissão, que eles sejam alcançados e abençoados pela tua palavra. Muito obrigado. Fica conosco, permanece conosco. Dependemos de ti, somos carentes do Senhor. Essa, Deus, é a nossa oração, te fazemos em nome do Senhor Jesus. Recebam as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Deus abençoe. Até a próxima.